Reinaldo. Ele tenta de novo a bola longa. Que linda bola! Pavão dominou a batida! Gol! Essa do Reinaldo, hein? Gerson assinaria. Ele meteu um longo passe. O Pavão entrou livre. Teve calma para dominar, olhar para o goleiro e fuzilar. Com apenas 6 minutos. Boa bola tocada ali pelo Mauri. David, boa devolução. Tenta chegar bem agora o time de Bagé. Rolou na entrada da área. Tony Júnior carimbou a bola ali no Jeromel. Mas insiste o Bagé. Bola batida, cruzada para o mergulho ali do Gabriel Grando para fazer a defesa. Se juntar as minhas duas, não dá uma igual a dele. Impressionante. Olha o João Gabriel levantando a bola lá na área. Mauri. A bola vai escapando, mas ele consegue dominar. Joga curto com o Lessa, vem bola na área, tira de cabeça o Kahneman. Olha a sobra, David arriscou direto. Defesa do Grando. O Gustavo não desistiu. Rapaz, houve uma dividida mais forte ali. Wilson ganhou, foi pra dentro da grande área, voltou pra trás, a batida, golaço! Gol! Deu sorte, a bola pegou no pé do Kahneman. Foi em direção ao gol e matou completamente o Gabriel Grando. Você está revendo aí, quando ele levanta a cabeça, resultado que ele não conseguia há muitos anos. Olha a chegada lá pelo lado esquerdo. PP, a batida, espalma o goleiro Diego para fora. Olha o Wilson Júnior aí, tomando posição, mas quem bate é o Mauri. Espalma Grando. Vidiaçante abrindo aqui na esquerda. Gustavo Nunes, de novo Vidiaçante. Boa devolução. Chegou na linha de fundo, cruzamento na área, dá um tapa, o goleiro desvio! Gol! Mal ali, não consegue desviar totalmente a bola. E lá na segunda... Aí o Reinaldo movimentando em direção à entrada da grande área. Tocou ali o David, olha a sobra! E a bola cai se oferecendo para o Pavão, que solta a bomba. E de novo, houve um desvio ali no jogador do Guarani no meio do caminho. 19 no total. O juiz mandou bater. Diego bateu por cobertura. Golaço! Gol! Um lindo gol de Diego Costa, mandando no ângulo. Na marca de 20 minutos. Tá perdendo. São José vem na sequência. São José que tá empatando com a Avenida. Tem aí a bola para dentro da grande área. Diego dominou, girou, tocou para trás. Duqueiroz não tem ângulo. Mais atrás a batida, espalmou o goleiro. Olha a sobra. A bandeira tá dando impedimento. E aí o Duqueiroz para tentar tirar o Grêmio lá de trás. Diego Costa, boa bola em profundidade lá pelo lado direito. O Diego tá pedindo de volta ali. Nimim, bola pra ele, dominou, veio o goleiro, a batida pra fora. Uma avaliação da partida de hoje e como já está confirmado, o Brasil de Pelotas, o próximo adversário, que você fizesse também uma avaliação do Grêmio nessa primeira fase de classificação do Gauchão. Boa noite a todos. Eu acho que o Grêmio fez o dever dele de casa, em primeiro lugar, que era uma obrigação nossa a gente se classificar, óbvio. E hoje a partida a gente sabia que era uma partida difícil, até pelo momento que vive o Guarani. Mas, apesar do primeiro tempo ter terminado 1-1, eu elogiei a minha equipe no intervalo do jogo. Eu falei que era para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade só, na hora do último passe, na hora de definir, na hora de concluir a gol, porque a gente estava criando bastante, mas a gente estava se precipitando na hora de tomar as decisões e nós não estávamos tomando as decisões corretas no último terço do campo. Elogiei eles, voltamos para o segundo tempo, falei para a gente aproveitar melhor as oportunidades. Começamos bem, fizemos em 4 minutos 2 gols, isso deu uma tranquilidade maior para a equipe. E eu acho que foi isso. Eu acho que é importante que o Grêmio se impôs. O Grêmio, desde o primeiro minuto, volto a repetir, mesmo tendo sofrido o gol de empate, pelo menos na minha opinião, ele esteve bem o tempo todo. Lógico, ainda deixando alguns espaços para o adversário, que a gente tem treinado quanto a isso, mas melhoramos bastante. Eu acho que o mais importante de tudo foi a vitória. Quanto ao Brasil de Pelotas, é o Brasil, podia ser qualquer outro adversário, não tem jogo fácil, agora
é mata-mata. O campeonato, pelo menos na minha opinião, começa mesmo agora. Então, a gente tem o Brasil de Pelotas pela frente, o adversário que nos deu problema também lá no primeiro jogo, um adversário duro, difícil, mas não tem jogo fácil. Então, a gente tem a semana cheia para se preparar para enfrentarmos no próximo final de semana o Brasil. Renato, tudo bem? Houve uma importante vitória hoje, a classificação para a próxima fase, mas na metade da semana o Grêmio perdeu um título, que foi o título da Recopa. Você não esteve presente, os jogadores não receberam a medalha de vice-campeão. A gente não teve a oportunidade de lhe ouvir sobre isso, especialmente porque você foi muito criticado, o Grêmio foi muito criticado. Eu queria a sua posição, especialmente sobre isso, porque o Grêmio foi até Ijuí, você não foi, o Grêmio perdeu e o Grêmio não recebeu as medalhas de vice-campeão. Bom, quando se trata do nome de Renato, as pessoas têm que aparecer, óbvio. Uma crítica aqui, uma crítica ali, é válido. Mas tem gente que deve ser apaixonado por mim, porque vira e mexe tem que falar no meu nome o tempo todo. Tem que criticar, não precisa pegar leve. Eles querem pegar pesado, porque deve ser paixão, só pode. Mas eu vou explicar para vocês. O problema de alguns de vocês é o seguinte: critica, ataca, fala e depois querem saber por que eu não fui. Esse que é o problema. Mas vamos lá, eu vou explicar. Não estou falando de você não, mas vamos lá. Já estava definido há um bom tempo que eu não iria viajar, que o presidente me liberou juntamente com a diretoria. Então as pessoas hoje em dia têm mania, desde que eu estou aqui no Grêmio, de falar que eu mando no Grêmio. Pergunta para o último presidente se eu fazia alguma coisa sem perguntar para ele. Pergunta para o presidente daqui, o Guerra, se eu faço alguma coisa sem perguntar para ele, sem perguntar para o vice-presidente, sem perguntar para o executivo do clube. Então nós, lá atrás, tínhamos definido que não iria à equipe principal. E eu vou dar os motivos. Porque aqui dentro tem gente inteligente que pensa. A gente não pega só o microfone para criticar, entendeu? Então vamos lá. O Grêmio jogou um Grenal. Todo o Grenal é pegado, seja onde for. Foi no Beira-Rio, podia ser na Arena. O jogo é pegado, truncado, como foi o último Grenal. Na segunda-feira, eu já sabia disso. Só que a decisão já tinha sido tomada 3 semanas atrás, que o time principal não iria. Aí eu pergunto para esses cornetas, os cornetinhas que gostam de aparecer, o seguinte: como que eu vou levar o time principal do Grêmio para Ijuí, 6, 7 horas de ônibus, depois do Grenal, eu precisei de 2, 3 dias para recuperar 5, 6 jogadores aqui em Porto Alegre, pelo desgaste que nós tivemos no Grenal, que queria que eu levasse para Ijuí, para o jogador se machucar, para ter um problema e ficar fora do resto do campeonato. Sendo que alguns cornetinhas ainda falaram o seguinte, que esse jogo de hoje não valia nada. Aí eu pergunto para esses gênios do futebol, do ar-condicionado, não valia nada? O Grêmio não tem chance ainda de buscar a primeira colocação do campeonato e trazer a decisão aqui para a Arena? Essa aqui é a pergunta que eu faço para os gênios, já que falaram que não valia nada o jogo de hoje. Como que não valia nada? Aí o Grêmio vem aqui, hoje não ganha o jogo, o Internacional vai a Caxias, como foi, e não ganha o jogo. Estou dando um exemplo. Aí esses mesmos cornetinhos, os gênios do ar-condicionado, iam falar: por que o Grêmio não jogou contra o Guarani, com o time principal, buscou a primeira colocação? Entendeu? Pegou time. Eles não perdem eles vão conforme o vento. Essa que é a realidade. Não são todos. É aquilo que eu falo, aquele 1, 2%, sabe? Aqueles cornetinhos do ar-condicionado que acham que sabem tudo e não sabem nada. Hoje uma coluna, o outro foi lá e falou: porque quem manda no Grêmio é o Renato. Parem com essa mania. Está aqui o presidente. Pergunte para o Romildo se um dia eu tomei uma decisão dentro do clube sem perguntar para o presidente do clube, sem perguntar para a diretoria do clube, sem perguntar para o executivo do clube. Se eu tomar essas decisões, aqui eu ia me dar um aumento todo mês. Como não sou eu que tomo as decisões, aqui tem hierarquia que eu sempre respeitei. Era uma decisão que foi tomada lá atrás, que o time principal não iria. Até porque, quando fui perguntado quem iria jogar lá, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha no sentido: isso aqui você tem que perguntar para o presidente da federação, que eu não vou me estender quanto ao presidente da federação, mas por que o jogo foi em Juí? Algum de vocês, algum cornetinha, algum gênio do ar-condicionado se preocupou em perguntar por que o jogo foi em Juí?
Essa foi a minha irritação há 3 semanas atrás. Se buscar, eles vão dizer assim, é uma decisão em casa e uma fora. Pô, você sabe que o Grêmio pagou o São Luís ano passado para jogar dentro da arena? 80 mil, 50 mil, sei. O Grêmio pagou para jogar. Então o Grêmio pagou para trazer o jogo que era o jogo do Soares. Pagou. Era fora. Pagou para jogar lá. Esse ano, o jogo tinha que ser na arena. Ah, não, o ano passado foi... O Grêmio pagou. O São Luís pagou para o Grêmio jogar lá? Não pagou. Pergunte isso para o Luciano. Por que você não pergunta isso para ele? É fácil criticar, né? É muito fácil criticar. Mas correr atrás realmente do que realmente aconteceu, ninguém quer. Ninguém quer. Quanto a minha não ida lá, que eu já falei por que não fui, fiquei aqui treinando meu time, entrosando os jogadores que estão chegando, e não são poucos, são 3, 4 jogadores importantes, entrosei, para eles poderem ter um bom entrosamento hoje com a equipe, não perfeito, mas um bom entrosamento, e da maneira que a gente joga, através do vídeo, através de conversa, através de treinamento durante a semana. O que seria mais importante? Eu dou valor para o título, mas acho que é mais importante eu preparar a equipe para o restante do campeonato e daqui a pouco a Libertadores e entrosar esses jogadores. Fora isso, eu queria dar os parabéns ao São Luís, merecidamente, e toda a cidade, a torcida deles, ao presidente do clube, aos jogadores de São Luís, que eu vi o jogo, merecidamente foram campeões. Mereciam. Foram muito melhores que o meu time. Muito melhores. Então, parabéns ao São Luís. A gente tem que reconhecer isso. Aí você vai me perguntar, daqui a pouco, ou alguém vai me perguntar sobre as medalhas. Então, sobre as medalhas também eu vou responder. Há uma atitude antidesportiva. Não foi. Não foi pelo seguinte, no momento que os jogadores saíram do campo, teve uma confusão. Aí estava o presidente no vestiário, estava o executivo no vestiário. Aí eles acharam melhor o grupo não voltar para receber as medalhas, justamente que poderia ter uma confusão lá. Deixa a festa para eles mereceram serem campeões. Deixa os caras comemorarem, receberem as medalhas. Mas nesse tempo que estava sendo decidido, que sempre tem a reunião nossa no vestiário, como hoje teve, como todos os jogos teve, a reza, e a gente fala um pouquinho sempre no vestiário, nesse tempo que o grupo poderia voltar a receber as medalhas, seu presidente da federação não deu tempo para ninguém, saiu atirando. Atitude antidesportiva, ele sabia se o Grêmio ia voltar, não? 3, 4 minutos depois que terminou o jogo. Está dada a explicação. Tem mais alguma perguntinha sobre isso? Qualquer outro assunto que não seja da partida de hoje, o nosso vice-presidente Antônio Bruno vai falar e vocês podem perguntar qualquer coisa para ele. Mas só queria esclarecer isso, que não foi atitude antidesportista, não. O Grêmio até queria voltar, não voltou por causa exatamente disso, e eu estou dando os parabéns aqui, os parabéns mais uma vez ao São Luís, porque ele mereceu ser campeão, ele fez por merecer, ao treinador, ao grupo deles, à torcida deles e ao presidente deles. Tudo bem, Renato? Boa noite. Eu quero seguir na linha do Diogo, até porque tem um gancho dessa sua resposta aí, que essa decisão estava tomada há 3 semanas e você argumentou que teve um Grenal no último domingo e não tinha como levar os titulares lá para Ijuí. Mas você não acha que a sua ausência em Ijuí, ela não desmobilizou o grupo que foi jogar lá, até porque o presidente Alberto Guerra esteve com a delegação e você não? Não, de maneira alguma. Você faz as perguntas com uma raiva, certa raiva. É raiva essa a tua pergunta? Não? Não. Apenas um assunto jornalístico. Aí eu pergunto para você, eu poderia estar lá, o presidente aqui, o presidente ia treinar o meu grupo? Quem iria treinar o meu grupo aqui? Eu sou um só, não tenho irmão gêmeo. Um tinha que estar aqui com o grupo. Então, aí eu te pergunto, o que é mais importante? O jogo lá de São Luís? E outra coisa, o time que foi para lá eu treinei a semana toda. Fiz 2, 3 coletivos com eles, fiz o trabalho tático com eles, eles entraram em campo. Não jogaram o suficiente pro São Luís, contra o São Luís. O São Luís mereceu ser campeão, simplesmente isso. Agora, eu tinha que treinar o grupo de jogadores que ficaram aqui, principalmente os novatos que chegaram. Entrosar eles no time. Quando eu queria treinar eles? Se o jogo já era hoje. A viagem de 6, 7 horas, não é por causa da viagem. Aliás, o ano passado, se eu não me engano, vocês têm que me ajudar também, o ano passado, no Carnaval. Uxi, você não é o gênio do ar-condicionado, não. Os gênios não estão aqui, não. Os gênios eles nunca aparecem, inclusive. Estão sempre no ar-condicionado. No Carnaval, eu estive lá em Ijuí. Aí muita gente, nunca vai para Ijuí. O ano passado foi, no Carnaval. Esse ano aqui,
teve um jogo, o Renato não vai, eu acho que foi contra o Ipiranga. O Renato não vai porque, quarta-feira, né, Enterro dos Ossos, Rio de Janeiro. Eu fiquei aqui treinando o grupo também. Não fui nenhuma vez para o Rio de Janeiro. E aí eu pergunto? E aí? Os cornetinhos do ar-condicionado. Por causa dos cornetinhos do ar-condicionado, já vou adiantando para vocês aqui, os portões do CT, agora não tem nada a ver com o presidente, agora é comigo, vão ficar fechados até a segunda ordem. Já que os cornetinhos, infelizmente, vão pagar por isso. Sabem tudo, criticam, acham que são os donos do pedaço, não querem saber as nossas respostas, não dão tempo para a gente se defender. Então, os portões do CT nem percam tempo. Estarão fechados até a segunda ordem. Quando achar que eu vou abrir. Simplesmente isso. Treinos fechados, portanto, até a segunda ordem. Fechados. Quem vai ao CT não é quem fica no ar-condicionado. Por isso que eu digo, vamos pagar o pato pelos gênios do ar-condicionado. Quando os gênios do ar-condicionado fizerem as críticas normais, tudo bem. Quando começarem a inventar, começarem a atacar, começarem a querer criar crise aqui dentro, os portões vão estar fechados. Bom, Renato, eu queria uma avaliação tua sobre a estreia do Diego Costa, gol de falta que é um artigo cada vez mais raro no futebol, né? E o casamento dele com o Pavon, tanto que o Diego Costa fez um, Pavon fez dois. O que tu achou da estreia do Diego e do entrosamento dele com os companheiros de ataque? Esse pouco entrosamento que eles têm foi durante a semana, por eles serem treinados juntos. A tendência é melhorar, tanto um quanto o outro. O Diego, o último jogo dele tinha sido ano passado. Ele pediu uma mini pré-temporada, a gente fez com ele. A gente sabe que ele precisa melhorar ainda, entendeu? Mas ele tinha que jogar para pegar um ritmo de jogo. Agora a gente tem a semana cheia, ele vai continuar treinando, a gente vai fazendo o que é necessário para que daqui a pouco, na sequência dos jogos, ele esteja naquele limite dele que ele considere bom. A gente não pode exigir muito do Diego num jogo, depois de muito tempo. Pouco tempo para treinar só essa semana com os demais companheiros, mas o entrosamento dele não vai melhorar somente com o Pavão, vai melhorar com a equipe toda. Só que a gente tem que dar essa sequência para ele, e o torcedor tem que ter um pouquinho de calma. Eu achei muito bom, inclusive, a estreia dele, pelo tempo que ele teve parado, pelo pouco tempo que ele teve de treinar com os demais companheiros, porque ele treinou praticamente com os companheiros. Eu fiz 2, 3 coletivas essa semana, trabalhos táticos, foi muito pouco uma semana, porque a outra semana basicamente ele treinou a parte física para recuperar. A tendência é ele, o Pavão, os demais jogadores indo se entrosando e subindo de produção. Renato, boa noite. Queria lhe questionar a respeito da situação de Reinaldo, que saiu durante a partida, lesionado, saiu de maca, inclusive, mas do campo para o vestiário saiu caminhando. Queria lhe questionar sobre a situação dele, se conversou. Sim, na primeira vez que ele sentiu, ele voltou para entrar, eu perguntei, como é que você está? Eu estou bem. Eu falei, tem certeza? O que foi? Eu perguntei para ele, perguntei para o médico. Falou, uma torçãozinha aí, deu uma dorzinha no joelho. Eu falei, eu vou te tirar. Aí ele falou assim, tá bom, só deixa eu voltar. Eu falei, não, então volta, mas já vou te tirar. Só que quando eu chamei o Mike, nesse tempo ele caiu, entendeu? Aí o doutor já examinou, não encontrou nada demais. Mesmo assim ele vai fazer o exame na segunda-feira, que é de praxe, todo mundo faz, né? Quando sente alguma coisa. A mesma coisa do João Pedro, quando ele teve o choque com o adversário. Logo no início que ele entrou, ele está com uma dor muito forte aqui no quadril, por isso que ele não se movimentou muito, porque já tinha queimado a 5ª substituição. É mais um que vai fazer o exame também na segunda-feira. A gente espera que não seja nada demais. Renato, parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar sobre a tua escolha hoje pelo Grando, né? O Grando acabou começando a partida, a torcida tinha uma expectativa de ver o Kaique em campo. Talvez tenha sido um planejamento prévio já, né, para o Grando fazer essa partida, mas eu queria te perguntar se não era uma oportunidade até para o Kaique fazer um pouco mais de minutagem, já que muito provavelmente, não sei se é isso, né, se ele é o reserva imediato, ele poderia ganhar mais ritmo de jogo agora, já que o Marquezinho está machucado. Sim, colocou bem. O problema é que eu já tinha definido lá atrás com o Mauri, que é o preparador de goleiros, que esse jogo quem iria jogar era o Chapecó, antes da lesão do Martin. Aí o Kaique foi para Ijuí. Eu até brinquei com ele. Antes, quando eu jogava no Ipiranga, ele fazia sempre 5, 6 horas de ônibus para vir e voltar, nunca sentiu nada. Hoje,
desde ontem, ele está com a perna pesada, a perna direita, uma dor muscular. Com a lesão do Marte, poderia até jogar ele hoje, mas ele jogou quarta-feira e estava com essa perna pesada. Só que o torcedor entende, até vocês entendem num momento desse, mas só que vocês não sabem, num momento como esse, se o jogador está sentindo alguma coisa ou não. Por exemplo, vocês não sabem, o André foi aquecer, ele sentiu um pouquinho a panturrilha dele. Aí por que não coloca o André também? Como que eu vou colocar o jogador? Vocês não são culpados. Mas por quê? Porque no aquecimento ele sentiu a panturrilha dele, mesmo ele me falando que estava bem, mas no momento que você sente um pouquinho a panturrilha, ela está te avisando que você pode ter uma lesão. Para que eu iria colocar o André no jogo hoje que estava decidido e de repente o André sentiu um estiramento na panturrilha e fica fora do resto do campeonato? A mesma coisa que o Kaique. O Chapecó teve muito bem, era a vez dele, porque eu gosto de dar ritmo para todo mundo, só o Chapecó praticamente não tinha jogado ainda. E o Kaique, justamente porque ele estava com a perna pesada, não está mais acostumado a andar 5, 6 horas de ônibus, né? Agora, essa mordomia que ele tem aqui no clube. E aí ele sentiu um pouquinho a perna pesada, deixei ele de molho, ficou no banco, entendeu? Até porque o Marte está com esse problema na lesão. Mas provavelmente quem vai jogar já o próximo jogo é o Kaique. Renato, ainda sobre o jogo de quarta-feira, tu falou que o São Luís foi muito melhor que teu time. Houve uma cobrança aos jogadores depois do retorno de Juí a respeito do desempenho que eles tiveram lá contra o São Luís na Recopa? E também queria uma avaliação tua sobre uma frase que disse o Alexandre Mendes lá na quarta-feira a respeito do Natan Fernandes, que ele disse que seguiriam insistindo nele por ser um dos poucos jogadores com essas características. Isso, desculpa, Natan Pescador. Peraí, volta o microfone para ele. Desculpa, eu não entendi. O Natan Fernandes, você está falando... Não, desculpa, é o sim, Pescador. Não, sei, mas você está falando do Natan Fernandes. Não, Natan Pescador, o Natan, o de Transim. Sim, que o Gabeira falou o quê? Que seguiria insistindo nele por não ter muitos jogadores com a mesma característica. O Natan, ele faz parte do grupo do Grêmio, como qualquer outro jogador. Eu dou oportunidades para todo mundo, vocês são testemunhos disso, falei. E repito, o campeonato estadual está aí, todo mundo vai ter suas oportunidades. Eu falo sempre para eles, não sou só eu, porque eu sou treinador, não sou só eu que vou estar vendo. A imprensa vai estar vendo, os nossos torcedores vão estar vendo, e aí depende de cada um o que fizer dentro do campo. As oportunidades estão sendo dadas. Eu não quero saber se o jogador vai jogar 5 minutos, 30 minutos, 90 minutos. O que esse clube proporciona para os jogadores do Grêmio, eles têm que dar vida dentro do campo. É isso que eu falo. Tem que dar vida, não importa quantos minutos. Eles são pagos para isso. Eles são pagos. Então, por isso que eu cobro bastante. Aí você me perguntou se eu cobrei do grupo. No dia seguinte mesmo. Chegaram com soninho, chegaram cansadinhos. Aí não precisou do sininho. Eu mesmo acordei eles. É justamente nesse sentido aí. Mas são coisas que eu tenho que falar dentro de 4 paredes, eu e o meu grupo. Mas você pode ter certeza que a cobrança sempre vai haver. Sempre. Eu cobro eles nas vitórias. Por que eu não vou cobrar eles na derrota? Ainda mais que eu sempre falo, é título. É título. Então eu não posso assistir o jogo na televisão e ver, com todo o respeito ao adversário do São Luís, por isso que eu falei que eles mereceram a vitória, eu não posso ver o adversário querer mais que o meu time, o título. Não pode. Não pode, por tudo que esse clube proporciona para os meus jogadores. Então não pense que foram lá, perderam e ficou por isso mesmo. O meu papo com ele dentro de 4 paredes é outra história. Renato, o Pavon entrou no time do Grêmio, já tinha perguntado outra vez para ti, ele parece que joga no Grêmio há mais de ano. E hoje, novamente, se movimentou, tanto pelo lado direito, até como no meio central, logo no final do segundo tempo. Está uma ideia de utilizar ele nesse sentido, nessas duas posições? Até no início do primeiro tempo, ele ajudou na marcação pelo lado direito ali. Tem como ele fazer essas funções do meio? Ele pode fazer mais do que isso, até para dar uma folga, um giro com o Franco Cristaldo? E outra, batedor de pênalti, de falta, tem no grupo agora? Quanto ao Pavon, eu gosto sempre do jogador que joga em mais de uma posição, porque, como eu falo para vocês, às vezes você não precisa nem trocar. Você mexe o tabuleiro, troca os jogadores de posição, mesmo sem fazer as substituições. Ele é um jogador inteligente, um jogador que disputou a Copa do Mundo, um jogador que joga... Não foi o primeiro jogo hoje, que eu coloquei ele por dentro na meia, entendeu? Até porque o Franco, não me entendeu, hoje estava bem no jogo, como estava o Vila, o próprio Cândido, mas eu tirei
por causa que eles estavam pendurados, né? Então não adianta correr risco no jogo decidido, deixar os jogadores pendurados dentro do campo. Mas é um jogador que não foi só nessa partida, já fez a função de meio, eu já vi ele jogando várias vezes, inclusive pelo lado esquerdo, entendeu? É um jogador que joga em várias posições, e isso é importante. Às vezes você mexe tabuleiro, mexe as peças, não precisa fazer as substituições e troca o jogador de posição. E nesse ponto é sempre bom a gente ter jogadores que jogam em mais de uma posição. A outra, qual que foi? Falta. Olha, o Reinaldo bate bem, o Mike chegou, bate bem falta. Não vão pela falta que ele bateu lá contra o Juiz, porque o campo realmente não está nas melhores condições, mas é um jogador que até eu joguei com o Zico, até o Zico às vezes errava falta. Então o Mike é um jogador que bate bem falta também. O Diego bateu bem. A gente treina durante a semana toda. O que fala? É a mesma coisa nos pênaltis. Tem 3, 4 que bate bem pênalti, tem 3, 4 que bate bem as faltas. No dia do jogo, quem sentir com confiança, vai lá e bate. Eu não vou tirar a moral de 3. Não, vocês não quem vai bater ele. Daqui a pouco o cara não está com moral, não está com a confiança necessária, bate o companheiro. Então lá dentro do campo, essa decisão é deles. Eu dou essa liberdade. Ninguém vai me perguntar lá do título do Fluminense. Diogo Barbosa foi campeão, Thiago Santos foi campeão, Tassiano comendo a bola no Bahia. Aqueles cornetinhos do ar-condicionado, né? Parabéns, um abraço.